capítulo 3, versículo 1. Primeiro livro, Samuel, capítulo 3, a partir do versículo 1. Todos acharam? Glória a Deus. Diz assim: o menino Samuel serviu o Senhor perante ele. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Certo dia, estando ali deitado no lugar de costume, os seus olhos já começaram a escurecer-se, de modo que não podia ver. E tendo-se deitado, também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou a Samuel, e ele respondeu: eis-me aqui. Vamos para o versículo 15. Diz assim, versículo 15: Samuel ficou deitado até pela manhã, então abriu as portas da casa do Senhor, e ele temia relatar a visão a Eli. Mas o Eli chamou e disse: Samuel, meu filho. Respondeu: estou aqui. E ele perguntou: o que te falou, Senhor? Não esconda de mim, assim Deus te faça outro tanto como esconder alguma coisa de tudo que te falou. Então Samuel lhe contou tudo e nada lhe encobriu. E disse-lhe: é o Senhor, faça o que bem pareceu aos teus olhos. Crescia Samuel e o Senhor era com ele, fazendo com que se cumprisse todas as suas palavras. Em outras versões diz que nenhuma das suas palavras caiu por terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, e ali se manifestava a Samuel a sua palavra. Poder sentar em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia vai relatar, irmãos, se pegarmos o contexto da história, analisarmos o livro de Juízes, que diz que naqueles dias não havia rei de Israel, e cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. O povo de Israel estava meio perdido, porque não tinha rei. Juízes, diz a Bíblia que Deus levantou vários juízes em momentos difíceis que Israel passou, quando estava sendo oprimido pelos adversários, pelos povos vizinhos. E se os irmãos forem ler mais um pouquinho sobre esse contexto, quando Israel ele toma a terra prometida e as tribos começam a tomar posse das terras, Deus falou para que eles pudessem expulsar os povos vizinhos, algo que eles não acabaram fazendo. E nesse período Deus estabeleceu na região de Siló o tabernáculo do Senhor, o lugar onde havia a adoração ao Senhor. Mas mesmo assim, no lugar onde havia a adoração ao Senhor, o povo de Deus muitas das vezes se misturava e se corrompia. E Deus levantava juízes para libertar, e quando liberto, voltava de novo para a escravidão e se sujeitando aos seus inimigos novamente. E quando olhamos para o primeiro livro de Samuel, você percebe que um homem chamado Eucana tinha duas esposas, Penina e Ana. Diz a Bíblia que Penina, ela deu filhos a Eucana, porém Ana não tinha filho. Porque diz a Bíblia que o Senhor encerrou a madre. Aí você percebe que cada um fazia o que era reto aos seus olhos. Existia um templo em Siló. Porém, você olha para o livro de Samuel e vê que os problemas ainda continuam. E o problema agora é a esterilidade de Ana. Sendo que esse problema de Ana ser estéril, Deus vai resolver. Deus resolve tudo debaixo do seu tempo determinado.
diz a Bíblia que Penina aborrecia ela, se levantava contra ela, irritava ela. E por mais que ela ia para o templo em Siló com o esposo, buscava o Senhor, tinha uma competidora dentro da sua casa que se levantava o tempo todo. Mas diz a Bíblia também, e essa mulher de ano em ano ia buscar o Senhor. E chega um momento em que essa mulher não aguenta mais de tanta problema dentro de casa, de tanto levante de Penina jogando na sua cara, que Penina tinha filhos. E ela não, ela se derrama aos pés do Senhor, faz um voto perante o Senhor, que se desse o menino, ele seria nazireu, não raparia a sua cabeça, e entregaria para Deus. E nesse momento em que ela está orando, fazendo o voto, o sacerdote ali estava próximo do templo ali, sentado, observando só os lábios dela, e ela falou assim: aparta-te de ti que eu vi. Ela fala: meu Senhor, eu não estou embriagada, eu sou uma mulher angustiada, amarga. E ela relata o que estava acontecendo, e o sacerdote fala: conforme a tua petição, que Deus te conceda, que Deus te abençoe. E a partir daquele momento ali, em que diz a Bíblia que depois que eles adoraram, tanto Ana como Cana voltaram para casa, e ali ela concebeu o menino. E diz a Bíblia que ela engravidou, e ela colocou o nome de Samuel. Sendo que a Bíblia vai dizer, preste bem atenção para você entender onde eu quero chegar, que depois desse nascimento, ela fala que não quer ir para o templo ainda, até o menino desmamar. Enquanto ele estiver mamando os meus seios, eu não posso levar ele até a casa do Senhor, conforme eu lhe prometi. Deixe ele desmamar e depois eu levarei. Aí eu canto: então faça conforme a sua palavra. Então você percebe aqui, jovem, adolescente, que uma criança sendo criada num lar, com uma mãe crente, um pai crente, sendo que não era o momento ainda dele começar a ir para o templo, era o momento que ele precisava aprender mais, ser ensinado mais ali. Estou contextualizando aqui a história. Ele agora estava sendo aumentado, até que chega aos 3 anos de idade. O tempo até aqui já deu, agora eu tenho que levar para a casa do meu Deus, porque é lá que ele vai ficar. Ela entendeu, irmãos. Teve um período que ela ficou só em casa, mas chegou uma hora: meu filho, eu deveria começar, tem 3 anos de idade, mas eu tinha que cumprir a promessa, eu tinha que, o que eu falei com Deus tem que se cumprir, então eu tenho que levar ele para a casa de Deus. E você percebe, irmãos, que diz a Bíblia que ela vai levar um menino com 3 anos, um bezerro de 3 anos, uma éfa de farinha e um outro de vinho. Ela vai até o templo de Siló e leva o menino para o sacerdote Eli. E quando ela leva, está aqui o meu filho, a promessa. Porque aquilo que eu orei como resposta, como Deus me deu, tem que ficar na casa de Deus. Aleluia. Receba essa palavra nessa noite. Se você é resposta de Deus, se pessoas oraram pela tua vida, o teu lugar é na casa de Deus. Receba nessa noite. Você, jovem adolescente, foi fruto de oração da sua mãe, do seu pai, do seu irmão. E se você está aqui, você é fruto de oração de alguém. Aleluia. E quem é fruto de oração tem que ficar na casa de Deus. Quem é fruto de oração tem que permanecer no templo de Deus. Não existe alguém que é fruto de oração ficar fora da casa de Deus, porque é a promessa de Deus. Você é a promessa de Deus. Quem é a promessa de Deus permanece na casa dele. Aleluia. Quem é a promessa de Deus permanece na casa de Deus. Então, quando ela leva o menino de 3 aninhos, pequenininho,
observa aquela cena, ele apenas recebe o menino. Ele não tinha que fazer muita coisa, porque ela fez um compromisso com Deus de deixar o seu filho no templo. E quando deixa o menino lá, o texto diz que ele era muito criança, muito menino, mas diz a Bíblia que ele ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote ali. Uma criança de 3 anos não tem quase noção de nada. Bota uma criança na igreja, não tinha noção de nada do que é templo, do que é mesa de paisagem, do que era candelabro, do que era a arca da aliança, do que era altar de holocausto, não tinha noção de nada. Mas a mãe está aqui, agora é Deus que vai cuidar dele. Mas é engraçado que ele está dentro de um lugar onde tem alguém, um líder espiritual, que tinha 2 filhos, e os seus 2 filhos só faziam o que não prestava. Hófni e Finéias. Ele vai ficar dentro de um ambiente onde tinha pessoas que estavam se corrompendo. Ele vai ficar num ambiente onde sai com um monte, que aqueles 2 homens saem com um monte de meninas. Ele vai ficar num ambiente onde aqueles 2 homens estavam com o seu ministério corrompido, Hófni e Finéias. E o sacerdote não fazia nada. E o menino estava no meio daquilo tudo. Mas diz a Bíblia que ele continuava servindo. Aleluia. Aleluia. Mas em meio à corrupção, em meio a tanto erro que estava acontecendo, mas o menino continuava servindo a Deus. Aleluia. O menino continuava servindo a Deus. Mas era criança, não tinha muita noção de nada, mas estava ali na casa de Deus. Eu sei que acontecem coisas que você fica, meu Deus do céu, calma, continua na casa de Deus. Aleluia. Continue na casa de Deus. Era uma criança, não tinha noção de muita coisa, mas estava servindo ao Senhor. Aleluia. E aquela criança ali, mesmo com o problema que estava acontecendo, diz a Bíblia que Hófni e Finéias não conhecia o Senhor. Aí entra a história, aparece o menino servindo, e aparece os filhos de sacerdote Hófni e Finéias. Eles eram sacerdotes, tinha cargo, mas não conheciam o Senhor. O que ele quis dizer com isso? Que eles não conheciam a voz de Deus. Estava dentro do templo, mas não conhecia a voz de Deus. Estava dentro da igreja, mas não conhecia a voz de Deus. Tinha cargo, tinha tudo, estava debaixo de um líder espiritual que era o sacerdote Eli, mas eles não conheciam a Deus. Aí que está o problema. E o texto diz que eles eram filhos de Belial. E meio aquilo tudo, diz a Bíblia Sagrada, que o pecado que eles cometiam era muito grande perante o Senhor. Eles se prostituíam, desprezavam as ofertas de Deus, fazia todo mundo pecar. Mas diz a Bíblia que Samuel, porém, ministrava perante o Senhor, ainda menino. Enquanto eles estão bagunçando aquilo que Deus colocou na mão dele, tinha alguém ministrando o templo. Aleluia. Enquanto tem pessoas bagunçando, mas tem pessoas que ainda se inserem na casa de Deus. Enquanto pessoas estavam destruindo, mas tinha pessoas, aleluia, sendo levantadas por Deus. Eita Jesus, você jovem foi levantado por Deus. Você foi levantado por Deus para fazer a diferença. Ainda que você veja coisas que não devem ser vistas, mas fazer o que? Estava acontecendo. E era menino. Mas diz a Bíblia que este menino estava ministrando e tinha uma veste sacerdotal. Presta atenção. Ele não era descendente de Levi. Não era. Mas era primogênito de Ana e de Eucânia. E diz a Bíblia que todo primogênito tem que ser colocado para o Senhor. E
E outra coisa, ele está vestindo uma estola sacerdotal, coisa que nem podia colocar, que era entre 20 e 25 anos para cima, para exercer o ofício de sacerdote. É um menino, mas está exercendo uma grande responsabilidade. Jesus de Nazaré era um menino, estava com uma veste sacerdotal, coisa que não era nem para ele, mas já tinha responsabilidade. Jesus era só um menino, mas Deus, eu vou botar responsabilidade, aleluia, porque na casa de Deus não tem desocupado não, tem jovens com responsabilidade, e Deus te chamou, jovem, para ser um jovem responsável no tempo. Aleluia. Ele não, irmãos, podia vestir veste sacerdotal, não podia. A sua mãe de ano em ano levava a túnica para ele. Aí você vê os filhos de Eli faziam tudo errado, e Samuel não era errado? Se você olhar para a Bíblia, se olhar para o fato de botar um menino com um peso muito grande nos ombros, mas ele continuou servindo a Deus. Era só um menino, mas continuou servindo a Deus. Aí você pensa, poxa, eu sou tão novo, eu tenho 10 anos, 14 anos, 15 anos. Qual o problema? O importante é que ele colocou você na presença dele e te deu responsabilidade. Então continue nessa obra, continue nessa chamada, continue naquilo que Deus colocou na sua mão. Era só um menino, mas já estava com peso de responsabilidade. E esse menino aqui, que estava com essa responsabilidade, estava atento a tudo que o sacerdote ele fazia. Menino, faz aquilo ali, ele tinha que fazer. Pega aquilo ali, ele tinha que ir. Faça isso, ele tinha que fazer. Tudo dentro do templo do Senhor. Por quê? Porque ele estava ali só apenas para servir. Tinha responsabilidade, mas estava servindo. Aleluia. Ele tinha responsabilidade, mas ele sabia que tinha um líder acima dele que ele tinha que servir. E ele não se queixava de nada, ele só apenas servia. Aleluia. Aleluia. E diz a Bíblia, irmãos, que após esse fato dele continuar servindo ao Senhor, e diz o texto que ele continua crescendo na graça de Deus e diante dos homens. Aí você vê Hófni e Finéias fazendo uma bagunça, mas e Samuel? Estava o que? Crescendo em estatura diante de Deus e diante dos homens. Sabe o que quer dizer? Quando as pessoas iam lá para o templo para levar seus sacrifícios, opa, tem alguém que está crescendo ali dentro. Eu sei que tem 2 jovens, tem 2 pessoas que não tem uma forma muito boa, mas tem alguém que está crescendo dentro da igreja. Aleluia. Eu sei que tem uns que tem uma boa fama, mas também sei que tem pessoas que estão crescendo. Receba nessa noite, irmão, em nome de Jesus. Aleluia. Assim como diante de Deus, assim também como crescemos diante dos homens. Aleluia. Os homens estão vindo aí e está crescendo. Ele continua ministrando. Era pequenininho, mas está crescendo. E Samuel só ficava só ali dentro ali. Mas os homens estavam vendo. Ele está crescendo. O garoto está crescendo. Rapaz, ele está vestindo a estola sacerdotal, está servindo sacerdote, ele está crescendo, aleluia. Ele está crescendo, calma. Tem coisa, irmão, que Deus vai te ocultar aqui dentro do templo, aqui, crescendo devagarzinho. E as pessoas lá fora vão te ver. Está crescendo. Rapaz, aquele jovem está crescendo. Ele não só fala estatura, não, está crescendo na graça, está crescendo no conhecimento, está crescendo no conhecimento da palavra, está crescendo. Ele tem responsabilidade, mas ele também está crescendo. Glória. Aleluia. Aleluia. Ele tem responsabilidade, ele tem o peso nos ombros, apesar de ser uma criança, mas ele está crescendo. Não vê só as pessoas como criança, não. Temos que perceber que está crescendo. É Deus na vida dele, é Deus na vida dela. Aleluia! Às vezes enxergamos coisa, sou menino e não vai muito longe, não. Calma, está crescendo, está crescendo, está crescendo. Não
só um menino. Calma, ele tem responsabilidade de estar crescendo. Diz a Bíblia, irmãos, que nesse episódio, aí se volta de novo para o sacerdote Eli. Aí ele recebe uma profecia de um homem de Deus, dizendo que tiraria sua descendência, que julgaria ele e julgaria seus filhos. Deus falou assim: ó, você honra mais seus filhos do que a mim. Eu falei contigo, você passava a mão na cabeça dos teus filhos. Você, ao invés de honrar a mim, honrava teus filhos. Ao invés de destruir o cargo sacerdotal, você ainda continuou permitindo. E se você continuou permitindo, então eu vou tirar você e vou tirar teus filhos. Olha só o juízo de Deus para aquele sacerdote, para os seus filhos. Enquanto nesse termo de aparece a mão crescendo e os filhos do sacerdote estão se arrebentando. Aí vem o juízo para a casa do sacerdote ali e para os seus filhos. Mas quando observamos o capítulo 3, e o menino servia ao Senhor perante ali naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Sabe o que quer dizer que o texto aqui que a gente acabou de ler? Como se fala que na palavra se fala a voz de Deus. Deus não quase falava com ninguém. E as visões não eram frequentes, não tinha visão, era pouco. Pouca voz de Deus e poucas visões. Pouca voz de Deus e poucas visões. Aonde? Dentro do templo. Naqueles dias era raro Deus falar com alguém. Naqueles dias era raro alguém ter visão de Deus. Aí você percebe, dentro do templo, dentro do tabernáculo, Deus não falava, Deus não dava visão, Deus não fazia nada. Tinha alguém ali, mas Deus não se manifestava para ele, não falava com ele. Tinha alguém responsável? Tinha, mas Deus não falava. E o texto diz que quando ambos foram deitar, e o sacerdote ele já com o olho meio escurecido, não enxergava bem, além de perder a visão natural, perdeu a visão espiritual, foi deitar na sua cama. E o menino também foi deitar na sua cama, coisa que nem era para ele fazer, deitar no templo do Senhor, dormir no templo do Senhor, que ele não podia fazer, mas estava lá. E o texto vai dizer, irmãos, que quando ele estava lá, no templo em que estava a arca, e antes que a lâmpada se apagasse, estavam os dois, o sacerdote Eli e Samuel deitado. Estava lá a arca da aliança, que representava a presença de Deus, porém também estava lá o candelabro, antes que a lâmpada se apagasse. E diz a Bíblia que o sacerdote tinha que manter acesa aquela lâmpada da noite até o dia, mas antes que a lâmpada se apagasse dentro do templo, antes que a lâmpada se apagasse, diz a Bíblia que Deus vai em alguém. Eita Jesus, receba essa palavra. Tinha presença, tinha arca, mas opa, eu quero falar com alguém. Jesus de Nazaré, eu quero falar com alguém, eu quero visitar alguém, e Deus está te visitando nessa noite, ainda que tua lâmpada esteja quase apagando, mas eu vim aqui para falar contigo. Aleluia. Aí vem a voz de Deus, aí a voz de Deus entra em ação. Oh Deus. A lâmpada está quase se apagando, mas entra uma voz ali. Eita. Jesus. Sacerdote está lá roncando, babando, dormindo, e o menino também dormindo. Aí entra uma voz. Quando está todo mundo dormindo, aí entra uma voz. Quando está todo mundo meio disperso, meio sonolento, opa, Deus, eu preciso falar. Aleluia. Eu preciso falar. Aleluia. Tem ouvidos aqui nessa igreja? Tem ouvidos? Eu preciso falar. Diz a Bíblia, irmãos, que não devemos ficar no som da indolência. Mas Deus, eu preciso falar. Eu preciso falar. Eu preciso falar. Aleluia.
Deus, opa, calma aí, eu preciso falar com alguém. Eu sei que diz a Bíblia que as visões e a palavra do Senhor era rara, mas chega uma hora, eu preciso falar com alguém, eu preciso falar com alguém, e você entrou por essas portas para ouvir Deus lhe falar contigo pela palavra. Você precisa hoje ouvir isso nessa noite. E quando isso acontece, ele fala, chamou Samuel, ele disse, eis-me aqui, sendo que quando ele ouve aquela voz, mas ele não conhece que é Deus, porque o sacerdote não ensinou a ele a voz de Deus. Para você ver que estava tão difícil Deus falar, que nem o sacerdote, aí levanta, aquele menino levanta e sai correndo. Opa, calma aí, estou aqui para servir. Pois não, Senhor, tu me chamaste? Quando aquela voz despertou, ele, opa, calma aí, eu estou aí, Jesus. Quando aquela voz veio, ele se levantou, calma aí, eu estou aqui para servir, Jesus de Nazaré. Quando aquela voz ecoou lá dentro, ele se levanta, eis-me aqui, para o sacerdote, ele, opa, ele acordou, ele, te chamei, volta para a tua cama. Eu não te chamei. Ele volta de novo para a cama e Deus chama Samuel. Ele levanta de novo, vai até a cama, chama ele. Você está me chamando? Não te chamei, volta. Ele faz isso de novo, na terceira vez. Aí o sacerdote ele entendeu, opa, é o Senhor. Porque ele estava aqui, eu não expliquei a ele a voz de Deus. Ele não sabia, não conhecia. O jovem menino não conhecia a voz de Deus. Então em todo o tempo ele pensou que fosse voz humana, mas era a voz de Deus. Aleluia, Jesus de Nazaré. Em todo o tempo ele pensou, é o homem que está falando comigo. Não, é Deus que está falando contigo. Aleluia. Ele pensou o tempo todo, é homem não, era Deus falando. Aleluia. Aleluia. Será que você discerne quando é Deus falando? E quando ele ouve, e aquela voz chega até ele não entendeu aquela voz que chamava. Mas no final ele fala assim, porque o teu servo ouve. E aquele jovem menino, Deus vai mostrar uma visão para ele e vai falar com ele. O que diz a Bíblia é que naqueles dias era raro a palavra do Senhor e visões. Mas naquele momento que ele se atentou, aí Deus começa a falar e mostra em visão. Aquilo era só um menino, mas Deus, eu vou manifestar para ele, eu vou falar com ele. O texto diz que ele entrega, Deus fala com ele acerca do sacerdote Eli, uma profecia para ele. E quando aquele menino ouve tudo que Deus estava falando e viu tudo que Deus mostrou para ele, e agora, sou menino, o sacerdote está dormindo, vou para minha cama. E quando ele vai para a cama, no dia seguinte, quando as portas do templo se abrem, aí quem quer ouvir a voz de Deus agora? Quem é a pessoa que quer ouvir a voz de Deus na boca do menino? Olha ali. Sabe qual foi a primeira pessoa que foi atrás do menino para saber o que Deus falou? Foi o sacerdote ali. Mas por que ele não ficou também acordado? Por que ele não ficou mandando junto com o menino? Por que ele não ficou atento a saber o que Deus estava falando? No momento não, vou para minha cama. Mas no dia seguinte ele ficou curioso. Samuel, fala para o teu filho, fala. O que Deus falou contigo? O que Deus falou contigo? O texto diz que Samuel não pôde esconder nada, mas sim lhe contou e não cobriu. Calma aí, isso aqui era pesado. Para ele entregar para alguém que era líder dele, alguém que treinou ele, que estava capacitando ele para entregar os deuses para ele, não era qualquer um que podia entregar. Mas ele, já que o Senhor está falando, então eu vou entregar. Aqui, o texto diz que ele não encobriu nada.
Ele disse: é o Senhor que é o Senhor. E naquele momento, estou indo para o final, e naquele momento que o sacerdote ele ouve da boca do menino aquela profecia, ele fala: é o Senhor na sua boca. Deus te usou mesmo, aleluia. É o Senhor na sua vida, jovem. É o Senhor na sua casa. É o Senhor na sua família, aleluia. O homem reconhece: realmente, eu sei que eu sou maior do que você, eu sei que eu tenho estrada maior do que você, mas eu entendo, foi o Senhor na sua boca. Deus te usou para mim, aleluia. Deus vai usar a sua boca, aleluia. Entrega o que tem que ser entregue. Deus vai usar a sua boca, Aleluia. quando o sacerdote ele ouve, ele entende: realmente é Deus na sua vida, Samuel, é Deus nos seus lábios, é Deus que está falando, aleluia. Era um jovem, mas já estava com uma responsabilidade de entregar algo grande. Glória a Deus. E aí? Mas no final, o texto diz que quando ele crescia, e o Senhor era com ele, ele crescia no templo e Deus era com ele. Ele crescia no templo, mas Deus era com ele. Você entendeu? Não? Ele crescia no templo, mas ó, estou contigo. Eu estou contigo, eu estou acompanhando as tuas obras, eu estou contigo, aleluia. Eu estou te enchendo de graça nessa noite, eu estou contigo. Eu estou contigo na sua vida. Eu estou contigo, igreja. Aleluia. Eu estou contigo. E diz que nenhuma das palavras que ele falou caiu por terra. Ou seja, tudo que ele falava, Deus falava, ele falava. Deus falava, ele falava. Deus falava, ele falava. Ou eu não vou ficar guardando nada que Deus manda falar. Eu vou falar, porque Deus me levantou. Eu vou falar tudo que Deus falava para ele. Nenhuma das palavras que Deus falava com ele, ele deixava cair por terra. Opa, como é uma responsabilidade. O que Deus entrega para mim, eu tenho que falar. O que Deus entrega para mim, eu tenho que falar. E era isso que ele estava falando. Mas era menino, mas Deus já, Jesus. Mas Deus estava entregando para o menino, mas ele falava: eu tenho que falar. E o texto diz que ele estava confirmado como profeta. Mas ele não estava fazendo ofício de sacerdote? Ele não estava fazendo ofício de sacerdote no templo, mas diz a Bíblia que ele estava confirmado como profeta. Isso aqui é lindo, irmãos. Mas como assim confirmado como profeta? Por quê? Porque tudo que Deus dava, ele entregava. Tudo que ele falava ali era Deus dando na boca dele, irmãos. Tudo que ele entregava vinha da parte de Deus. Aí todo mundo era: opa, é profeta mesmo. Ele está no templo ali, ele está servindo a Deus. Ele é profeta de verdade. Ele não brinca com a verdade. Enquanto os filhos de sacerdote ele brincava, zoava, pegava um monte de mulher, zombava, fazia tudo errado, mas tinha profeta lá dentro. Opa, é Deus na vida dele. Esse homem é realmente, esse jovem é um jovem de Deus. É Deus na vida dele. Aleluia. Aleluia. Em todo lugar, Natan, Berseba, todos conheciam: tem um profeta lá em Siló. Mas tem pessoas que estão fazendo tudo errado, mas tem profeta de Deus lá que Deus levantou. E nessa noite Deus quer te levantar como profeta para essa geração. E nessa noite, jovens, adolescentes, Deus quer te levantar como profeta na casa de Deus. Deus quer te levantar nessa geração para ser profeta, para ser profetisa, para entregar tudo o que Deus mandar. Assim foi com esse jovem, e assim também será a sua vida. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode mais uma vez aplaudir ao Senhor. Aleluia. Capítulo 3, versículo 1. Primeiro livro